Você tem que ter cuidado e tem que ser bíblico, fiel à Bíblia. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas vamos ver o que a Bíblia diz. Então, até aqui está tudo bem, gente? Vamos andar? Amém. Número 3. O símbolo da confissão do pecado, de pecado. No ato da confissão de pecado, a pessoa reconhece de maneira autônoma. Eu gostei dessa palavra aqui, autônoma. Eu não preciso ficar falando para a pessoa tem que se tocar. Eu estou morrendo, se eu continuar assim, eu vou morrer, eu vou perecer. Então eu preciso criar e ter a iniciativa de ter essa atitude. De ter essa atitude. Porque senão, como é que funciona? Eu particularmente não gosto de ser chamado a atenção. Por isso que eu sempre corro na frente. Isso na minha vida profissional, na minha vida num todo. Eu aprendi assim, eu fui treinado assim, eu não era da igreja. Minha avó, eu fui criado com a minha avó e com meus tios, militar, com as minhas tias. Ela falou assim, não espere ninguém mandar. Se antecipe e faça você. Se ninguém quiser fazer, você faça. Então eu fui criado assim, desde pequeno. Quando pensava em mandar, eu já estava com ele pronto. É aquele detalhe, quando eu vinha com o fubá, o angu já estava pronto há muito tempo. Iniciativa. E na vida espiritual, meu irmão, você vai ficar esperando o pastor chamar? A missionária, o líder, o evangelista, seja quem for, dentro da igreja? Não, tem iniciativa, pastor, eu quero conversar. Missionária, irmão, irmã, aquele que você vê Deus, mas principalmente os líderes que estão na igreja, para você poder conseguir sair disso. Por que está essa, desculpa a expressão, essa pouca vergonha nessa igreja? Gente tudo doente, que não busca um tratamento, porque líderes doentes estão querendo liberar a cura, porque está doente. Eu tenho um tema de uma mensagem, pastor Davi, irmãos, curados para curar. Está dentro da área de tratamento, de terapia. Sarados para sarar. Abençoados para abençoar. Como é que eu vou liberar a cura para você? Estou destruído. Eu me lembro agora, obrigado Espírito Santo, sobre Hipócrates, na Grécia Antiga, é chamado e reconhecido o pai da medicina. Desenvolveu um pensamento e é estudado por todos os médicos que se formam em medicina e nas áreas dentro da saúde. Eles têm que estudar e passar por Hipócrates. Ele disse assim, antes de conhecer a doença de uma pessoa, conheça a pessoa dessa doença. Porque às vezes aquela doença não está relacionada a uma anomalia, a uma disfunção orgânica, biológica, mas de natureza e de cunho emocional. Por isso que o bom médico primeiro conversa com você. Você chega no UPA, o cara nem olha para tua cara. Desculpa a expressão, a mulher, a senhora está sentindo o quê? Vai lá, toma isso aqui. Mas quando você quer um médico melhorzinho, né, demanda investimentos, ou às vezes você até no UPA pega um médico bom, que olha para você, o que você está sentindo? Te examina, o que aconteceu? É um diagnóstico, né? E começa a conversar. E muitas vezes a doença está relacionada às emoções, aos problemas psicológicos, psicossomáticos. E, na maioria das vezes, principalmente espirituais, que foge da capacidade da medicina. Então, antes de falar alguma coisa de alguém, conhece a pessoa primeiro. Fala dela não. Você sabe o que ela está passando? Você sabe o que ele passou na vida? Você me conhece o que eu passei? Fala não, senta comigo. Procura me conhecer, conversa comigo. Pode falar. Eu costumo falar que ninguém sabe o caminho que o outro percorreu. E às vezes a gente também tem que ter um olhar de misericórdia da vida do outro, porque ele também não sabe o caminho que eu percorri. Vai ele percorrer o caminho que eu percorri, que ele não vai chegar nem no quilômetro 5. Entendeu? Mas ele vai julgar. Então, às vezes, a gente tem que olhar para o outro e falar assim, mas
passou. Né? Então, você vai talvez entender melhor a atitude do outro quando você souber da história dele. Entendeu? Então, converse. Procure descobrir. Procure conhecer antes de falar. Eu li um livro alguns anos atrás, da doutora Karen Haney, PhD em psicologia alemã. Esse livro só tinha duas traduções, espanhol e inglês, e propriamente na língua original, que foi escrita no alemão. E o título do livro é assim, o Espírito de Deus está me trazendo agora, eu vou falar. Está dentro do assunto. Conheça a si mesmo. Antes de conhecer qualquer coisa, olha para dentro de você. Procure olhar para você. Para que você então possa conseguir olhar para o outro. Olha para você. Então, até aqui está tudo ok, gente? Vamos para o tópico 2. Nós paramos aqui, símbolo da confissão do pecado. Está todo mundo entendendo a aula de hoje? Amém. Tá jóia? Segundo tópico, o perigo do pecado não confessado. Número 1, os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, eu particularmente gosto muito desse texto aqui. E eu uso muito para a minha vida. Percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também um ensino cristão. Cristo nos ensinou isso. A Epístola de João corrobora com a necessidade de confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando-o, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar se esconder, ocultar os seus pecados diante de Deus. Gênesis 3:8 é aquele episódio quando Deus começa a chamar Adão. Adão, onde estás? Onde estás? Onde estás? Até parece um paradoxo bíblico, mas não é. Como Deus não sabia onde eles estavam? Sim. E agora, como é que entende isso? Como é que interpreta isso? Eu queria que eles confessassem. Isso? Eu sabia. Só é esperto. Pastor, aí o que eu vejo, né? Deus procura o homem. Ele está procurando o homem. Ele sabe onde estava. Mas Deus estava mostrando interesse para o homem. Estava procurando ele. Se dependesse do homem, o homem nunca ia procurar Deus. Ficava do jeito que estava lá. O seu quê? Se manifestou procurando o homem. Ei, eu te quero. Ei, cadê você? Eu vejo dessa forma. Deus procurando o homem. Amados de Deus, sim. Também é isso. Mas, biblicamente, essa interpretação do assunto, que a missionária Márcia também deu o seu parecer, e o evangelista também deu um parecer, a verdade ali é que Deus queria que eles se encontrassem. Que eles se encontrassem. Que eles chegassem à consciência do que eles tinham feito. Porque Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente. É um atributo intransferível, incomunicável de Deus. A onisciência. Ele sabe tudo. O que Deus queria, naquele trocadilho de palavras, em tradução em língua portuguesa, não no original hebraico, era que eles se despertassem da besteira que eles tinham feito e viessem a se arrepender. Porque Adão, ele culpou Eva, só que ele sabia, porque eles foram avisados. Consegue entender? Consegue entender isso? Então, gente, tem que ter cuidado, perigo do pecado não confessado. Um outro exemplo claro, lembrei, obrigado, Espírito Santo. Quando o senhor falava, dava o seu parecer, mencionado, só tem 3 vezes em toda a Bíblia Sagrada que Deus procura alguém e alguma coisa, em particular o homem.
Primeiro aparece em Gênesis 3:8. Depois aparece em Salmos, que diz assim: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Bom, quem acha, porque está procurando. Não é? Terceira vez, João capítulo 4, verso de número 23. E os meus adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que adorem assim. Então, só 3 vezes em toda a Bíblia, você pode folhear lá, pegar todo quanto é tipo de referência, porque eu já fiz isso, que Deus procura. É o caso do pecado de Adão e Eva, é a situação que ele encontra Davi, alguém que ele podia contar, que ele podia se revelar, porque tinha um coração aberto para isso, e um verdadeiro adorador. Não é aquele que confessa e professa Cristo de lábios, como disse Jesus. Vocês, falando para os fariseus, vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração está bem longe. Não, eu não quero isso. Eu quero gente que me adora de alma, de coração, de essência, com interior, com entrega, com intensidade. Alguém está aqui comigo nessa manhã? Então, glória a Deus. O perigo do pecado não confessado. E um exemplo muito claro disso é o próprio Davi. Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus pecados. Mas pastor, Davi era assim com Deus? Era. Vamos dar um exemplo mais claro aqui, que a gente começou a falar. Adão e Eva. Teve gente mais privilegiada do que Adão e Eva? Não. Eles não tinham pecado não, gente. Sabe onde eles viviam? Paraíso. No paraíso. Sabe quem era o amigo deles todo dia? Deus. Sabe quem vinha trocar uma ideia com eles, abraçar eles, caminhar com eles no jardim? Deus. O próprio, eu sinto todo arrepiado, o próprio Criador dos céus e da terra. Deus vinha todo dia, na viração do dia, vinha e comparecia no encontro. Vocês não estão sozinhos. Adão, Eva, eu estou aqui. Tinha como pecar ali. E por que pecar? É uma mensagem que diz assim: tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Tinha tudo para dar certo. E por que deu errado? Eu tenho essa mensagem, já ministrei ela. Uma coisa que Deus me revelou. Desobediência. Vários fatores. Um deles é a desobediência. Alguém está aqui comigo nessa manhã? Aleluia. Ai, meu Deus. Chega a dar um aperto na alma, sabe? Um nó. E a situação de Davi foi que, mesmo sendo quem ele era, tinha um conhecimento de Deus. Eu quero dizer para os senhores que não tem super crente aqui não, tá? Pode ser usado como for, uma bênção como for, é ser humano, é sujeito a falhas. Nós vamos respeitar cada um na sua posição, mas não se esqueça que nós não somos super crentes. Eu me lembro que eu li um livro em 1998, A Graça de Deus versus o Mito do Super-Homem. Nós não somos super crentes. Nós somos seres humanos que dependemos da misericórdia e da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, da palavra da verdade, para nos tratar todos os dias até Jesus voltar. Pastor, quando é que eu vou aprender? Enquanto você estiver com o coração aberto, disposto a sempre estar ouvindo, recebendo, aprendendo, crescendo, ampliando seus horizontes, porque o nosso aprendizado vai ser até Jesus voltar. Enquanto nós estivermos presos nesse corpo, é até Jesus voltar. Eu aproveito aqui, obrigado, Espírito Santo. Esse é o esboço do céu. Falei com ele lá no meu cantinho, aí ele vai e me traz tudinho.
5 são os pilares da reforma protestante. Solas gratia, solas fide, solas escrituras, solas Christus, sola Deo gloria. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as escrituras e só a Deus toda a glória. É a base da reforma protestante de Martinho Lutero. Toda a nossa fé aqui hoje se desenrolou e desenvolveu a partir disso aí, dentro da palavra de Deus. Quando ele leu que não era por indulgências, não era mais pelas bulas papais, mas era pela fé em Cristo, pela palavra da verdade. Então, só que dentro desses 5 pilares, tem 5 pilares da genuína conversão, da genuína, do genuíno nascimento, do novo nascimento. Eu gostaria que, se você puder, guardasse isso. Número 1, como é que eu caracterizo uma verdadeira conversão, um genuíno arrependimento? Como é que começa isso? Número 1, começa com conversão. A palavra conversão no hebraico é tekshudá. Aquele que está andando por um caminho, vê que o caminho é perigoso, não é bom para lhe fazer bem, então ele dá uma volta. Ele opta em dar uma volta, não passar por aquele caminho. A palavra conversão no Antigo Testamento, toda vez que você lê lá, é dar a volta. Eu decido não entrar naquele caminho errado. Eu decido não ir por aquele caminho escuro. Eu decido. Você já passou por isso? Tem uma rua que você sabe que é quente, que é perigosa, mas você precisa chegar lá no final dessa rua, mas tem um quarteirão inteiro que você pode dar a volta, vai andar mais, vai ser mais cansativo, mas você não vai correr perigo. Aí eu prefiro dar a volta no quarteirão para sair lá no final da rua, só para não ter que passar ali. Isso é conversão. Está conseguindo entender? Aquele que dá a volta é opção, é decisão, é posicionamento. Só que tem uma outra palavra, está em Atos capítulo 3, conversão, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Segundo nível, começa assim, é nosso processo. Primeiro eu ouvi a palavra. A palavra me confrontou, me chamou a atenção. E eu nunca tinha sido crente. Eu falei, puxa, é isso tudo aí? Nossa, então quer dizer que eu estou indo para o inferno? Quer dizer que minha vida, pô, mas tudo que o pastor pregou é verdade. Ele nem me conhece. E eu ainda perguntei aos irmãos que me levaram, mas cara, tu contou a minha vida para o pastor? Não, rapaz. O pastor está pregando a palavra. É Deus que está falando contigo. Eu falei, Guaraci, fala a verdade. Tu falou a minha vida para o pastor? Deixa de ser sem vergonha. Não, rapaz. Que falei o quê? Tu está vendo que ele está pregando a palavra? Eu falei, mas ele está falando a minha vida toda, cara. Porque a palavra te confronta, te traz luz, te traz a realidade. Aí eu ouvi a palavra, eu falei, poxa, eu tenho que sair desse caminho de treva. Dá a volta. Conversão. Só que aí quando eu comecei a ser convertido e convencido, porque tem muita gente que é só convencido, né? Não é convertido, né? Aí eu dei a volta, aí começa o segundo processo da vida do cristão, que é a regeneração. É muito mais profundo. É o novo nascimento, é nascer da água e do Espírito. João capítulo 3. Jesus encontrando, o mestre foi encontrar com Jesus, Nicodemos. Jesus falou, tu tem que nascer de novo. Aí no versículo 5 a 8, Jesus diz, quem não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Aí no versículo 8, 7 e 8, Jesus diz assim, eu vou te dizer mais além, Nicodemos. Quem não nascer de novo não vai entrar, mas eu vou aprofundar mais o rolo, o mistério, revelado para você agora. Não vai entrar, e quem não nascer da água e do Espírito, não vai ver o reino de Deus.
Um é entrar e o outro é viver lá. Tu tem que nascer de novo, nova criatura. O processo regenerador é até a vinda de Jesus. Tem muita gente nas nossas igrejas que é até convertida, se desviou do mal, mas não passou pelo processo de regeneração, uma mudança interior. A palavra grega ali é metanoia. Pastor, o que significa? Arrependimento. Eu pontuei aqui, parei aqui nessa hora, porque o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração. As pessoas confundem remorso com arrependimento. Remorso, até crocodilo tem. Você sabia que no ato que o crocodilo vai buscar a presa, ele fica tão paralisado que as pálpebras dele não piscam, lagrimejam, saem lágrimas. Literalmente comprovado pela ciência. E começa a chorar, porque ele fica tão sedento por aquela presa que ele nem pisca. E começa a chorar, a lagrimejar. Tem muita gente que chora lágrima de crocodilo, mas não muda de caráter, não muda de vida, não muda de atitude. Vai doer mais um pouquinho. Regeneração é ser nascido de novo. Pastor, qual é a tríade da conversão? Como é que eu sei que uma pessoa é convertida e se arrependeu de verdade? Vou simplificar. Número 1, mudança de falar. Número 2, mudança de pensar. Número 3, mudança de agir. Atitude. Mudança de falar, mudança de pensar e mudança de agir. Você quer conhecer uma pessoa que se arrependeu, passou pelo novo nascimento, regeneração? Mudança de falar, mudança de pensar, mudança de agir. Se isso não aconteceu, não está acontecendo, precisa nascer de novo. Precisa passar pelo processo da regeneração, que é aquela obra operada pelo Espírito Santo dentro de nós, de dentro para fora, trabalhando o nosso interior, nossa personalidade, o nosso caráter, formando dentro de nós o caráter de Cristo. Que eu sou aqui, eu tenho que ser dentro de casa. Que eu sou aqui, eu tenho que ser lá na empresa que eu trabalho. O que eu sou aqui, eu tenho que ser na padaria que eu compro o pão aqui na frente. O que eu sou aqui, eu tenho que ser lá na minha vizinhança. Regeneração. Tem muita gente que confunde arrependimento com remorso. Remorso até o crocodilo tem, mas para matar, para destruir. Pastor, qual é a diferença? Vou dar 2 exemplos bíblicos aqui. Judas e Pedro. Qual é a diferença de remorso e arrependimento? Genuína conversão. É que Judas, quando fez a lenha toda, a besteira toda, foi se enforcar. Se matou. Tirou a própria vida. E Pedro? Você conhece ele? Não, eu não conheço. A palavra grega lá, quando ele nega, é traduzida por impropérios. E na tradução grega, não é aquilo que está traduzido em português, não. Ele literalmente blasfemou e xingou. Ele liberou, disse impropérios, palavras que não são próprias falar a uma pessoa de bem. Ele literalmente blasfemou e xingou. Eu não conheço ele, eu não sei quem ele é, eu nunca vi ele, eu nunca o vi.